Amém. Eu silenciei todo mundo aí, mas fiquem à vontade, tá? As irmãs, quiser perguntar, quiser falar algo, tirar dúvida, como sempre, é só apertar o botãozinho no microfone aí, chamar e a gente vai conversando. Amém? Pra gente iniciar, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Senhor. Amém? Então curva sua cabeça aí onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para nós, para estarmos reunidos, Senhor, mesmo que remotamente, em torno da tua palavra, Senhor, para aprendermos mais uma porção da tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo nos acompanhe, nos ajude, Senhor, para compreendermos a tua palavra e que sejamos não só, Pai, entendedores, mas que venhamos praticar, Senhor, que sejamos praticantes da tua palavra em nome de Jesus. Visita, Senhor, esse coração agora que está aberto, desejoso, Pai, ansioso por aprender mais de ti. Esteja conosco, Pai, e nos abençoa segundo a tua vontade para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada, irmãos, a gente estava conversando sobre. Semana passada, não, retrasada, né? Semana passada tivemos a reunião. A gente estava conversando sobre uma leitura assertiva da Bíblia. Por leitura assertiva, a gente estava entrando na compreensão de que é a leitura bíblica que funciona, a leitura bíblica que traz frutos. E aí a gente baseou o nosso estudo em um texto bíblico, né? Eu vou projetar aqui, vocês me dizem se está dando para ver, por favor, tá? Um ok de alguém, por favor, para eu saber que está dando para ler daí. Amém? Obrigado. Então, nós estamos baseados no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É a parábola do semeador. A gente vai ler alguns versículos, tá? O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é o 4. Nós vamos ler o 8 também. O 19 e, por fim, o 23, tá bom? Mateus 13, verso 4 diz assim. O 3 para contexto. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o verso 23 vai dizer: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Através desse texto a gente estava conversando acerca disso, da leitura bíblica que funciona, da leitura bíblica assertiva, funcional, útil, para a leitura bíblica que não funciona. É aquela leitura bíblica que a gente lê, mas esquece. A gente lê o texto, a gente vê coisas dentro do texto que a gente gosta, Deus fala com a gente, glória a Deus, a gente chora, sente a presença, mas daqui a pouco a gente esquece desse texto, a gente esquece do que a gente leu. E a verdade é que isso é muito comum. A gente olha para grandes pregadores da palavra, seja dos mais famosos que a gente, né, ouve mensagens aí pela internet, seja dos que estão próximos a gente, aqueles irmãos entre nós que a gente olha e fala: nossa, parece que essa pessoa tem tanta compreensão bíblica, como que ela consegue? E a verdade, gente, é que assim, é verdade que existe um dom de Deus, da parte de Deus, para a pregação, para o ensino, é verdade. Mas para a compreensão da Bíblia, não depende de dom. Porque, assim, os dons, quem distribui os dons é Deus, é o Espírito Santo que distribui os dons. E ele distribui, a Bíblia vai dizer, isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que ele distribui a cada um do jeito que ele quer, segundo o que for útil. Então, se ele quiser distribuir dons de, por exemplo, de curar, de fazer milagres, de interpretar línguas, de variedade de línguas, para uma pessoa e não conceder um dom de a pessoa entender a Bíblia, entende? Então, existe o dom sim de pregar, existe o dom sim de ensinar, porém, entender a Bíblia não se trata de dom. Entender a Bíblia é para todo cristão. Todo servo de Jesus tem plena condição de entender a Bíblia. E a partir daí, o meu propósito aqui é oferecer aos irmãos algumas ferramentas que vão ajudar os irmãos a aumentar a compreensão bíblica, a ler o texto, entender o que o texto está dizendo, e
para além disso. Não só entender em primeira instância, mas guardar aquilo no seu coração. E não é guardar para amanhã, guardar para o próximo culto, guardar para sempre. O salmista ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então ele se viu pecador e o método que ele achou para ser um servo de Deus melhor foi esconder a palavra de Deus no coração. Essa é a grande importância. E aí a gente conversou na semana passada da leitura que não funciona para a leitura assertiva, para a leitura que gera frutos. E a primeira coisa que a gente conversou é sobre a gente ler a Bíblia com a intenção correta. Se tiver alguém aqui que não teve no estudo passado, me avisa depois, eu mando o link, tá? Tem tudo gravado e aí depois os irmãos assistem lá. Mas para resumir, começa pela intenção. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, mas a gente está com... O nosso foco maior não é a Bíblia. A gente está focado em outra coisa. A gente pega a Bíblia lá, senta no nosso sofá, abre, começa a ler, só que a criança está no quarto do lado. E a gente está prestando mais atenção na criança do que na leitura. Às vezes a gente está na condução, mas a gente presta mais atenção no que está acontecendo lá fora do ônibus do que na leitura. Às vezes a gente está lendo, esperando a nossa senha no consultório, e a gente está prestando mais atenção na senha do que na nossa leitura. Como assim, pastor? É verdade. Porque toda vez que toca uma próxima senha, você olha para ver se é a sua. Falta 20 números para a sua senha, mas mesmo assim você olha. Isso significa que a sua intenção maior, a sua preocupação maior, você está mais empenhado naquilo, em aguardar a sua senha do que na leitura bíblica. E esse tipo de leitura não funciona. É os irmãos que estão no ônibus lá, segurando lá no ônibus e tentando ler a Bíblia. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque você não está num ambiente apropriado, você não está com a dedicação apropriada para compreender. A partir daí a gente falou de separar a nossa agenda para a leitura bíblica. Organizar a nossa agenda. No dia de amanhã, o que eu preciso fazer amanhã? Não, amanhã eu tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que trabalhar, e depois tem ensaio. Tá, como que eu organizo isso para que durante esses dias, essas 24 horas da quarta-feira, como que eu organizo para pelo menos 20 minutos dessa quarta-feira eu dedicar a Deus? O que eu preciso fazer para eu conseguir me dedicar à leitura, exclusivamente à leitura? Eu preciso acordar mais cedo? Eu preciso dormir mais tarde? Eu preciso me isolar durante o dia, no horário do almoço, entrar para dentro do carro, fechar a porta, fechar os vidros, liga o carro lá no ar-condicionado e ler. O que eu preciso fazer? Eu preciso organizar a minha agenda para ter um momento de leitura. Por quê? Porque se eu organizo a minha agenda para a leitura, não, de tal a tal hora é para eu ler a Bíblia. E aí, se esse é o seu foco primário, aí a gente começa bem. Depois eu falei sobre preparar o ambiente. A gente pode separar um tempo para leitura bíblica, mas se durante esse tempo sei lá, tá a mulher falando no telefone com a amiga e dando risada, tá o filho gritando com o videogame na sala, e você no meio de todo esse caos, você não vai conseguir dedicar a tua atenção ao que você tá lendo. Então, vai para dentro do quarto e fecha a porta. Não, pastor, mas aqui na minha casa não dá, é muito pequena a sala, tá todo mundo... Então, dorme mais tarde que todo mundo. Acorda mais cedo que todo mundo, que é melhor, né? Muitos irmãos vão dizer assim, não, quando eu vou ler a Bíblia, dá sono, pastor, o que eu faço? E eu sempre vou dizer, minha irmã, tá com sono? Vai dormir, irmã. Não é pecado dormir. Quando a senhora acordar amanhã, aí a senhora lê. Porque você acabou de dormir, acabou de acordar, o sono foi embora já. Então aí você consegue dedicar o melhor, dedicar a sua atenção. Então se isola, prepara um ambiente quieto, calmo. Você e Deus, se você tem 20 minutos para ler, dedique 2 minutos anteriores a essa leitura para oração. Fala com Deus, fala, Senhor, eu tô aqui, tá todo mundo dormindo ainda, todo mundo já foi dormir, eu só tô eu em casa, eu tô aqui dentro desse carro e eu queria compartilhar esses minutos que eu tenho 20 minutos, Senhor, para estar com o Senhor agora. Então vem aqui comigo, que eu quero ler a palavra, eu quero entender o que o Senhor tá falando comigo. Então começa por aí. A gente não lê dessa forma, a gente lê no meio do caos, no meio da bagunça, e isso contribui para que a nossa leitura não seja assertiva. Amém? Então a gente conversou sobre isso na semana passada e aí a gente entrou, eu quero partir daqui, que uma das ferramentas que vai nos ajudar a compreender a Bíblia é entender que a Bíblia tem um autor. E o autor da Bíblia não são os 40 homens que Deus usou para escrever a Bíblia, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, vamos dizer, né? Cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia. E vai desde... tem escritor da Bíblia que foi rei, tem escritor da Bíblia que foi pescador, tem escritor da Bíblia que foi profeta, teve escritor da Bíblia que foi juiz, teve escritor da Bíblia que foi camponês. Então a gente tem vários homens de diferentes tempos que
emprestaram o seu serviço a Deus para escrever a sua palavra. Homens de todo tipo, e inclusive dentro do mesmo período. Né? Pedro escreveu cartas, Lucas escreveu o Evangelho e Atos. Pedro era um pescador que não teve a oportunidade de estudar numa escola prestigiada, enquanto Lucas era um homem culto, era um doutor formado. Entende? Então, Paulo era formado na maior escola teológica da época, né? Aos pés de Gamaliel, conforme os irmãos já sabem. Só que esses 40 homens, eles não são os autores da Bíblia. Eles são apenas os amanuenses. Eles foram as mãos que Deus usou para escrever a sua palavra, a palavra de Deus. E para isso a gente leu alguns textos, acho que vale a pena a gente ler, né? A gente leu 2 Timóteo 3, 16 e 17. Deixa eu compartilhar aqui para a gente ler junto. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas foca nisso aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou toda a escritura. Outro texto, a gente tem 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vai dizer assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não veio de homem, não veio de uma particular compreensão, de uma particular vontade, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. É verdade, é o Paulo que escreveu, mas ele está falando da parte de Deus. É verdade, é o Lucas que escreveu, mas ele está falando da parte de Deus. É verdade, é um salmo de Davi, mas ele está falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Por isso que a gente chama de palavra de Deus. E a gente tem um outro texto que nos ajuda a entender como eu começar a compreender a Bíblia, João 14, verso 26, que vai dizer o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Palavras de Jesus Cristo, que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo que Deus vai enviar em nome de Jesus para nós, que nós já recebemos hoje. Quando ele falou isso, ainda era uma promessa que se cumpre em Atos 2. Esse Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Jesus ensinou, de tudo que Jesus falou. Então, a Bíblia ela tem um único autor. O autor da Bíblia Sagrada é Deus. Não é o Paulo o autor, não é o Davi o autor, o Moisés. Não, Deus é o autor da Bíblia Sagrada. Começa por aí. E por isso eu deixei a recomendação. Vai ler a Bíblia? Ora. Senhor Jesus, Espírito Santo, esteja comigo. Senhor Deus, me ajuda a compreender a tua palavra. Esteja comigo aqui do lado. Amém? Começa por aí. Sempre antes de eu ler a Bíblia, eu preciso orar. Eu preciso convidar o autor dela a estar junto comigo. Porque isso muda tudo. Né? Eu usei o exemplo de livros que eu tenho aqui, que eu posso ler esse livro. Vários livros aqui. Eu tenho o Peregrino, por exemplo, do John Bunyan. Eu não tenho como ler com o John Bunyan. John Bunyan já faleceu. Como é que eu vou ler o Peregrino junto com o John Bunyan? Entende? Mas a Bíblia Sagrada eu consigo ler com o autor. Entende? Então essa é a diferença. Eu tô lendo, não tô entendendo? O autor tá ali do lado. Ora, para a sua leitura um pouquinho e fala: Senhor, não tô entendendo o que o senhor quer dizer com esse texto. Me ajuda a compreender, me ajuda a entender, me ajuda a avançar na minha compreensão. E aí releia, e aí busque outra tradução. E aí vai, e insista nisso que você vai ter uma compreensão bíblica. Amém? E é por isso que eu tô dizendo de você quando você for ler, se dedique apenas à leitura. Não vai lendo enquanto o futebol tá passando na TV e tal, dá uma olhadinha na Bíblia, uma olhadinha no jogo. Não funciona dessa forma. Uma olhadinha na Bíblia, uma olhadinha na novela, na fofoca, sei lá, que fica passando na TV dos irmãos aí. Mas seja o que for, desliga a TV. O celular, meu Deus do céu, põe o celular no outro quarto. Liga o modo avião dele. Liga o modo avião que ninguém vai ligar para você. Liga o modo avião que ninguém vai mandar mensagem. É só 20 minutos, é só 30 minutos. O que quer que aconteça nesses 20, nesses 30 minutos, dá para esperar para você responder depois, para você atender depois, para você retornar depois. Entende? É o seu momento com Deus, esses 20, esses 30 minutos. É você e Deus. Não é para mais ninguém. O marido, quando ele sai para jantar com a esposa, ele não sai para jantar e fica com o celular, a menos que ele não tem amor à vida. Mas ele sai para jantar com a mulher, o celular fica de lado. É ele e a esposa dele.
Entende? Ele sai para passear com a família, com os filhos, ele não vai ficar atendendo o do celular do trabalho. É da mesma forma, você e Deus, você não vai ficar atendendo as outras pessoas, é você e o Espírito Santo agora. Entende? Então é isso. Dedique esse tempo e convide o autor a estar com você. Depois disso, a gente conversou sobre as 5 perguntinhas lá que nos ajudam a compreender o texto bíblico. Amém? A gente lembra. As perguntas são: quem, para quem, por quê, quando e onde. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando, quando está falando e onde está falando. São 5 perguntinhas, é regra de exegese, regra de hermenêutica, que a gente lê um texto. Faz essas 5 perguntas para o texto. A sua compreensão desse texto vai subir 200%. Vai subir 200%. Eu não vou pormenorizar isso aqui, porque foi coisa que a gente conversou na aula passada. Amém? A partir daí, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre coisas que vão nos ajudar a aumentar a nossa compreensão bíblica, tá? Para quem já vinha anotando, anota o seguinte aí. A tradução importa muito. A tradução importa muito. O que você quer dizer com isso, pastor? Assim, meus irmãos, a Bíblia, ela não foi escrita em português, tá? A Bíblia foi escrita em 2/3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, /aramaico. Fala /aramaico porque o aramaico é meio como português de Portugal, sabe? Uma língua bem próxima, mas são línguas diferentes. Então é hebraico e aramaico para o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então Antigo Testamento hebraico e aramaico, Novo Testamento em grego, tá bom? Então são línguas, por exemplo, que não tem nada a ver com a nossa. Vou te dar um exemplo. O hebraico, ele é uma língua consonantal. Ele é uma língua que não existe vogal. Sabe o A, E, I, O, U? Não existe no hebraico isso aí. Só existe consoante. Só existe B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, sabe? Não existe as vogais no hebraico. Então pensa você pegar dessa língua que não tem nem vogal e passar para o português. Entende? E isso, inclusive, a nossa tradução, que é a mais tradicional, ela é uma tradução de quase 100 anos, que é a do João Ferreira de Almeida, sabe? É uma tradução bem antiga. Inclusive, ela não é português do Brasil. A tradução do João Ferreira de Almeida é português de Portugal. É por isso que a gente olha e fala, nossa, que palavra estranha, né? Então, é porque não é nem... Primeiro que não é do nosso dia a dia. Que a língua, a língua muda, a língua se atualiza, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma novela bem antiga que a minha mãe gostava de assistir, que chamava Escrava Isaura. Nessa novela, eles ficavam falando assim, voz me ser faz tal coisa, voz me ser não sei o que, e eu ficava pensando, o que é voz me ser? Aí meu pai me explicou, não, filho, voz me ser é você. E por que essas pessoas falam desse jeito? Ele falou, então, porque é uma novela muito antiga, é uma novela que tá falando de 300 anos atrás, de 500 anos atrás. Então, o voz me ser das antigas é o você de hoje. Que hoje já tá virando ser, né? Não é nem mais você, é só ser. Então, isso é o quê? É a língua avançando. E por isso, a tradução que eu vou usar para ler o texto bíblico muda tudo. Sabe? Nos ajuda a compreender. Talvez seja um texto que a gente tá olhando ali e fala, nossa, que difícil. E só de eu trocar a tradução, só de eu trocar a tradução que eu tô lendo, eu vou ler o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo versículo do mesmo livro. Só de eu trocar a tradução vai me ajudar a compreender. E eu não estou dizendo com isso que você deve abandonar as traduções de João Ferreira de Almeida. Eu nem recomendo, porque é a tradução que a gente usa na igreja. Quando vai ler o texto lá no início do culto, qual é a tradução que aparece lá em cima no telão? Qual é a tradução que está na Bíblia de todo mundo? É João Ferreira de Almeida. Mas o meu conselho é, vá atrás de uma alternativa, de uma tradução diferente. Pode até ser Almeida, mas uma nova Almeida atualizada. Uma nova tradução na linguagem de hoje, uma nova versão internacional, King James, sabe? Bíblias que tem traduções mais palatáveis para o nosso dia a dia, principalmente para quem tá nessa luta de começar a se tornar um leitor ávido da Bíblia, né? Para quem já tem anos de cristão, anos lendo a Bíblia e prega anos, a pessoa olha para uma João Ferreira de Almeida, ela não tem dificuldade de entender os termos, né? Entender a posição das palavras, mas para quem está começando agora pode ser muito dificultoso. E isso mudou tudo na minha vida. Eu li a Bíblia numa Almeida, eu lia numa João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida mesmo, não era nem Almeida Revista Corrigida, era JFA, Bíblia JFA, João Ferreira de Almeida. E era muito difícil, até que eu ganhei de uma pessoa uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Isso mudou tudo, irmãos. Isso mudou tudo. Coisa que eu não entendia, que eu falava, meu Deus, não... abriu, sabe? Abriu um véu assim, eu comecei a entender. E
Então, a tradução ela importa muito. É muito importante escolher uma boa tradução. Eu separei alguns textos aqui, para exemplo. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui que a mesma Bíblia tem 5 traduções. É esse tarugão aqui, não dá nem para levar para a igreja, que é muito grande essa Bíblia. Eu vou colocar na outra câmera aqui e quero ler alguns textos com os irmãos. Enquanto eu vou achando aqui, já acha aí também, 1 Timóteo, capítulo 3, é o versículo 6 que a gente vai ler. Eu vou projetar aí também para a gente ler junto, mas eu quero que você olhe como está na sua Bíblia primeiro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Essa Bíblia é tão grande que é até difícil achar os livros aqui, meu Deus. Você passa 50 páginas, tá no mesmo livro aí. Ó, 1 Timóteo 3, 6. Eu vou ler na minha mais tradicional. Essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Bom, aqui já dá para ler. Olha para a sua Bíblia aí. Eu vou ler o texto na minha Bíblia mais tradicional. Olha para a sua Bíblia aí como está escrito aí. Depois eu vou projetar esse texto aqui. A gente vai ler junto numa tradução diferente e vou te apresentar outras aqui. Mas assim, não precisa se prender a essas traduções que eu vou mostrar aqui, tá? Essas aqui é só para exemplo de que existem traduções que vão ajudar os irmãos a compreender melhor o texto bíblico. 1 Timóteo 3,6, na minha Bíblia tá assim, provavelmente a sua tá algo bem parecido, ó. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Talvez alguém pense assim, não, mas se leu só o versículo 6, pastor, aí fica estranho, né? Então vamos lá, vou ler a partir do 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, beleza. A gente leu o texto, recomendações que Paulo está dando a Timóteo na hora que ele foi escolher os presbíteros. Só que essa palavra neófito aqui, para quem está chegando na fé agora, que a pessoa aceitou Jesus há pouco tempo, ela nunca ouviu essa palavra. Nem nós que é crente a gente usa essa palavra. Não, aquele irmão ali é um neófito. Ninguém fala isso na igreja. Então é um tipo de palavra que a gente, mesmo essa aqui é a Almeida Revista e atualizada, ó, não seja neófito para não suceder que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, que palavra é essa, neófito? Então, como que a gente faz para melhorar a nossa compreensão? Vamos para outra tradução, uma tradução mais atual, uma tradução de mais fácil compreensão. Então essa Bíblia aqui, ela tem a tradução brasileira, Almeida Revista e Corrigida. Ela tem Almeida Revista e Atualizada. Ela tem a Nova Almeida Atualizada. E aqui embaixo ela tem a nova tradução na linguagem de hoje. Bom, irmãos, e é barato, tá? Essa Bíblia aqui não foi nem R$ 200. Ah, pastor, mas eu não tenho R$ 200. Então, quanto foi seu celular, né? Então, seja como for, você não precisa comprar essa Bíblia aqui. Pelo teu celular você consegue acessar outras traduções. Mas vamos ler o versículo que a gente estava lendo, que a gente não estava tendo compreensão por causa dessa palavra, ó. É o verso 6, tá? Aqui, ó. Mesmo texto, tá? A gente está lendo 1 Timóteo 3, versículo aqui é o 6, ó. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se ele for, ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Então é o mesmo texto, mesmo capítulo, mesmo versículo, só que é uma tradução diferente. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela está dizendo assim: o bispo não deve ser alguém novo convertido há pouco tempo. Neófito significa isso. Só que quando a gente fala neófito, isso aqui é um versículo só. Agora imagina todo o livro de Levítico. Imagina todo o livro de Jeremias, que tem expressões de linguagem que a gente não conhece, sabe? Então, a tradução ela é muito importante. Vamos para um outro texto aqui. Abre na sua Bíblia aí, Filemon, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo ao Filemon, capítulo 1.
É um pouquinho para frente. A gente estava em Timóteo, né? Passa para frente, vai passar Tito, Filemão. Tessalonicenses, Tito e Filemão. É o capítulo 1, eu vou ler na revista corrigida, tá? Capítulo 1, versículo 19. Olha o que está escrito. 1,19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Deu para entender? Vamos lá, vou ler de novo. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Tipo assim, é um jogo de palavras que você fala, meu Deus do céu, Vazor, o que o Paulo tá falando? O que ele quer dizer com esse monte de palavra? Ó, vamos ler na nova Almeida, na Almeida Revista Atualizada. Filemão 1, 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Já melhorou um pouquinho a nossa compreensão aqui, nessa tradução. Na nova tradução, na linguagem de hoje, vou ler aqui. Verso 19. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei por tudo. É claro que não preciso fazer com que você se lembre que você me deve a sua própria vida. Percebe como muda completamente a compreensão que a gente está tendo do mesmo texto que a gente está lendo? Entende? Então, a tradução é muito importante, irmãos. Vamos ler mais uma. Tiago, abre comigo aí. A gente está em Filemão, passa para frente, Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 14. Abre aí na sua Bíblia. A gente lê juntos também. Está escrito assim, Tiago 1,14. Vou ler na Almeida Revista Corrigida, que a grande maioria dos irmãos tem aí. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado e concupiscência são duas palavras que novo convertido não entende. Quem não é cristão há muito tempo, ou não é leitor da Bíblia há muito tempo, não vai saber o que é engodado, o que é concupiscência. Vou ler aqui, deixa eu projetar aqui para os irmãos. Na Almeida Revista Atualizada, Tiago 1, 14. Cadê o 14? Aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, assim, outras traduções muda completamente o que a gente está entendendo do texto. E assim, não é que ele tá escrevendo algo diferente, ele está falando a mesma coisa, só que com palavras que são mais fáceis da nossa compreensão. Ó, nova tradução na linguagem de hoje. Está escrito assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. É a mesma coisa. A gente leu 3 textos aqui, tá bom, não, a gente vai muito longe. São 3 textos que estão falando da mesma coisa. Ele não está falando algo diferente, não, está falando a mesma coisa. A nossa tradução da Bíblia, nossas traduções, na verdade, brasileiras, são muito boas, irmãos. São muito boas. É claro que inerrante, apenas o texto original é inerrante. Quando a gente traduz, vai perder uma coisinha ou outra. A gente vai perder um pouquinho da compreensão aqui e ali. E isso vai acontecer, é inevitável. Porque eu tô pegando, igual eu falei, de uma língua, do hebraico, por exemplo, uma língua que não tem nem vogal, meu Deus do céu, e traduzindo para português. Então, alguma coisinha ou outra, assim, a gente pode não alcançar toda a compreensão. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Abre sua Bíblia em Amós. Deixa eu projetar aqui para os irmãos. Livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 6, que eu marquei aqui. Projetar aí. Ó, Amós 4, verso 6. Tá escrito assim, ó. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quando a gente lê essa expressão aqui, dentes limpos, o que isso remete para nós? Para nós hoje, cristão de 2026. Dente limpo pra gente é coisa boa. É a pessoa que escova o dente bonitinho, que tá com seu tratamento odontológico em dia. Esse tem dentes limpos, certo? Só que o dente limpo aqui
é uma expressão de linguagem que o que Deus está falando através do profeta não é que, eu vou deixar os dentes de vocês brilhando, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que ele vai castigar o povo com a fome. E aí, como eles não vão ter nada para comer, não tem com que sujar os dentes vão estar limpos. É isso que ele está falando. Só que essa tradução, que é a tradução exata, tá? Existem duas formas de traduzir a Bíblia. Tá bom? Na academia. Existem duas formas de traduzir a Bíblia. A primeira se chama tradução por equivalência formal ou tradução por equivalência vocabular. É a mesma coisa. O que é isso? O tradutor ele pega cada palavra por palavra por palavra, e ele traduz cada palavra separadamente. Depois ele vai juntar para fazer para que elas façam sentido em uma frase. Tá bom? Por que eles precisam juntar depois de traduzir cada palavra? Porque tem palavra que ela tem duplo sentido, ela pode significar uma coisa ou outra dependendo do contexto. Aí ele junta e vê qual é a palavra que faz sentido no contexto. Então, nessa escola de tradução, ele traduz cada palavra do hebraico separadamente, cada palavra do grego separadamente para o português, depois ele junta em uma frase e faz dar sentido. Todas as João Ferreira de Almeida são assim, tá? São traduções por equivalência formal ou vocabular. A outra escola de tradução é a tradução por equivalência dinâmica. Qual que é a diferença? Na tradução por equivalência dinâmica, o tradutor ele vai ler a frase e vai traduzir toda a frase, e não palavra por palavra. Entende? Nesse texto de Amós 4:6, isso acontece. Isso acontece. Nessa tradução que a gente leu aqui, na Almeida Revista e Atualizada, ele fala de deixar com dentes limpos. Numa NVI, por exemplo, deixa eu abrir a NVI rapidinho aqui. Ó, na NVI tá escrito assim, ó: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade. Entende? Então ele tá falando da mesma coisa, que é a falta de comida, a falta do alimento como castigo de Deus. Ele tá falando da mesma coisa, entende? Mas qual a diferença aqui? Na tradução por equivalência formal, ele colocou como dentes limpos, porque é isso que está escrito no hebraico. Só que para nós, dentes limpos não significa nada, não significa uma coisa boa. E aí o tradutor que traduz a Bíblia de maneira dinâmica, ele troca a expressão dentes limpos por estômagos vazios, que aí a gente entende o que Deus está falando, entende? Então assim, a tradução, ela é muito importante. A tradução muda tudo na nossa compreensão da Bíblia no nosso dia a dia. Então, quando você for escolher uma Bíblia para ler, tô começando agora, pastor, o que eu faço? Meu conselho, cai para dentro de uma tradução por equivalência dinâmica. NVI, NVT, NTLH, King James, boas traduções. São boas traduções que vai trazer facilidade para você compreender o texto bíblico. Mas o meu conselho é: não abandone a João Ferreira de Almeida. Por quê, pastor? Porque é a Bíblia que a gente usa na igreja. Entende? É a Bíblia que quando você se você receber uma oportunidade para ler um texto na Bíblia, quando você abrir, irmãos, vamos ler João capítulo 3, versículo 16. A de todo mundo vai estar escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a tradução do Almeida. Na NVI vai estar diferente. Na NVT vai estar diferente. Na NTLH vai estar diferente. Entende? Então, não abandone João Ferreira de Almeida, mas tenha pelo menos uma alternativa dinâmica para você utilizar no seu devocional, na sua leitura no dia a dia, tá? A tradução é muito importante. Tá bom? Outra coisa que eu queria explicar para os irmãos. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, que eu acho que essa aqui não vai dar para mostrar. Bom, deixa eu tentar com essa aqui. Vamos ver se funciona. Essa minha Bíblia aqui, ela é uma Bíblia chamada Bíblia do Pregador. Essa Bíblia que eu ganhei de um dos nossos irmãos da igreja aqui. É o seguinte, o que ela tem? Ela tem o texto bíblico, normal, né? Igual aqui tá escrito, tá em Oséias, ó. Oséias, capítulo 14, aí ela tem o texto bíblico aqui. Aí ela tem esses tipos de... são sermõezinhos, sabe? São esboço de sermão para você pregar, entendeu? Nunca usei isso aqui, meus irmãos, mas a Bíblia, ela tem essa ferramenta, né? Ajuda alguns irmãos. Então, ela, no capítulo 14 de Oséias, ó, resultado de uma real conversão a Deus. Quais são os resultados? A restauração, o amor, eu quero ser convertido, eles serão como lírio fino. Então, resultados de uma pessoa que passou por uma conversão real. Então, a pessoa pode pegar o capítulo 14 e montar um sermão usando esse esbocinho aqui de base. Entendeu? O que eu preciso explicar para os irmãos aqui agora? Que isso aqui
O que está escrito aqui do Oséias, da profecia, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é. Esse esboço aqui não é. Tá? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui para mostrar para os irmãos. Ó. Essa aqui é uma Bíblia de estudo. Então ela não vai ter sermões, mas ela vai ter estudos, explicações e tal. Ó. Vamos lá. Ó, tô aqui em Provérbios, capítulo 31. Aqui, ó, 31. Aí tem os versículos aqui e tal. Aí aqui embaixo, no rodapé da minha Bíblia, ela tem explicações, ó. Provérbios 31:1 vai dizer o seguinte: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Aí aqui embaixo tem uma explicação, ó. Pouco se sabe a respeito de Lemuel, a não ser que foi um rei que recebeu os sábios ensinamentos de sua mãe e por aí vai. O que acontece? Isso aqui em cima, aqui, palavras de Lemuel, isso aqui é texto bíblico, isso aqui é palavra de Deus, tá bom? Isso aqui não é. Isso aqui são comentários de irmãos nossos, irmãos em Cristo, irmãos piedosos, com boa intenção, tudo mais. Só que isso aqui é palavra de homem. Isso aqui foram homens que escreveram. E isso aqui foi Deus que inspirou. Por que eu preciso ter essa compreensão? Porque essa Bíblia aqui minha, por exemplo, é uma boa Bíblia. Ó, é uma Bíblia da CPAD, o comentarista dela, se eu não me engano, é o pastor Lenay Cabral, tal. É uma boa Bíblia. Os estudos de rodapé dela são bons, mas eu já achei erros no estudo de rodapé dela. Entende? Então o que eu preciso que os irmãos entendam? Porque talvez os irmãos aí tenham Bíblia de estudo em casa e tudo mais. A palavra de Deus é o texto bíblico. O estudo aqui foi um pastor, foi um irmão em Cristo nosso. E esse irmão pode cometer uma falha. Então eu preciso que os irmãos entendam isso, tá bom? A Bíblia ela é inerrante, a palavra de Deus não erra, mas as explicações podem conter erro, tá bom? A gente já viu, já aconteceu na nossa igreja, de alguém ir pregar lá e falar coisa que não tá errado, né? Os estudos bíblicos escritos dentro das Bíblias é a mesma coisa. Então saiba separar o que é Bíblia de verdade, tá? E o que é palavra de Deus e o que é estudo bíblico, tá bom? Tenha essa. Não coloca a sua fé no que a pessoa está falando da Bíblia. Coloca a sua fé na Bíblia, ok? No texto bíblico, de fato. Amém? Até aqui? Abre o microfone rapidinho aí e fala para mim se está dando para entender, se está dando para compreender, se tá muito complexo, se está muito técnico. Por favor, me dá um retorno aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, meus irmãos, eu vou ensinar para os irmãos o que eu, Anderson, faço quando eu estou estudando a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, não só a Bíblia, como livros também, tá? Eu faço marcações na Bíblia. E isso você não vai achar na internet, tá? Isso é meio que eu acho que eu falei na quinta-feira pregando lá que eu meio que desenvolvo métodos meus, né? Que funciona para mim, para eu conseguir compreender a Bíblia. Eu quero ensinar um desses métodos para os irmãos. Faz o seguinte, pega uma folha aí, ou uma página em branco, algo assim, e você vai escrever o seguinte. Deixa eu pegar uma folha aqui, só um minuto. No início dessa folha aí, você vai colocar 4 letrinhas, uma em cada linha, tá? Uma embaixo da outra. Primeira letra, você vai colocar a letra P. Depois, embaixo do P, na linha de baixo, ou 2 linhas de baixo, letra A. 2 linhas de baixo ou na linha de baixo, letra S. E de novo embaixo, S de novo. Vai ficar assim, ó. Bom? PES, ou PAS, né? Coloca aí. Depois você vai colocar um tracinho na frente do P. Vai escrever o seguinte: priorizar. Escreve aí, priorizar. Depois, tracinho na frente do A. Você vai escrever analisar. Coloca aí, analisar com priorizar na frente do P, analisar na frente do A. Na frente do primeiro S, tracinho, você vai escrever sintetizar. Priorizar, analisar, sintetizar. Ok? Na frente agora do último S, tracinho, você vai escrever
Desse jeito aqui. Priorizar, analisar, sintetizar, sistematizar. O que é isso, pastor? Não, isso aqui é um passo a passo que eu vou ensinar para os irmãos agora, para você aplicar não só na Bíblia, tá? Isso funciona também com livros, por exemplo. Tá bom, pastor, o que é isso? Toda vez que você pegar a Bíblia para ler, vamos supor, você leu Salmo 1. Peguei lá a Bíblia, estou lendo o Salmo 1. Na sua leitura do Salmo 1, você vai priorizar aquilo que chamar a sua atenção nessa leitura que você está fazendo. Mas vai, já que eu usei o Salmo 1 de exemplo, abre aí, Salmo 1. O bem-aventurado varão. Vamos lá, Salmo capítulo 1, abre aí. Acho que eu vou abrir aqui, né? Vai ficar melhor. Vamos lá. Salmo 1. Aí. Olha lá. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sempre que você separar um texto para você ler, o que te chamar a atenção, você vai grifar. Por exemplo, me chamou a atenção o verso 2 aqui. Ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sempre que você estiver lendo um texto bíblico, tá lá fazendo seu devocional, seus 40 minutinhos diários ali de leitura bíblica e tal, tudo que chamar a sua atenção, você vai priorizar no meio da sua leitura. Vamos supor que nesses 40 minutos você leu 3, 4 capítulos do Evangelho de Mateus. Dentre esses 4 capítulos aí, o que chamou a sua atenção você vai priorizar. Você vai selecionar. A forma mais fácil de fazer isso é régua. Pega uma régua, pega uma caneta, põe a régua lá e grifa. Grifa a parte que chamou sua atenção. O que mais você pode fazer? Você pode usar marca-texto, né? Você usa marca-texto e marca lá. O que chamou sua atenção, você marca texto. Tem esse tipo de marcador aqui também, que você destaca e cola. Enfim, o jeito mais fácil é a régua e a caneta, mas tem outras formas. Tudo que você estiver lendo, você vai selecionar, você vai priorizar. Então, por exemplo, no Salmo 2 aqui, a gente priorizou o verso 2. Né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu priorizei isso daqui. Tá? Isso é o primeiro passo de quando você estiver lendo a Bíblia. Então, o pezinho lá do priorizar, cheque. Você coloca certinho. Deu para eu ler 2 capítulos da Bíblia, pastor. Tudo que chamar a sua atenção, você prioriza. Tá? Começa por aí, priorizando. Depois você vai analisar o que você priorizou. Tá bom? Vai pegar, você vai reler o que você já leu. Vamos supor que você leu o Salmo 1, 2 e 3. Você vai começar a sua leitura de novo, só que você só vai ler, dessa vez, aquilo que você priorizou. Tá bom? Então, no Salmo 2, vai ler só o verso 2. O Salmo 1 vai ler só o verso 2. Tá? Então, nessa análise, você vai reler apenas o que você priorizou. Se você precisar de contexto, você lê um verso antes, um depois, mas você releia com atenção aquilo que chamou a tua atenção. Esse versículo aqui chamou minha atenção. Talvez Deus está querendo falar algo com você nesse versículo. Talvez Deus está te dando uma palavra para alguém nesse versículo. Então, foca, analisa esse versículo, leia com calma, leia, esquece tudo, para tudo e leia, palavra por palavra, com calma. Pega outra tradução, qual foi o verso que você priorizou? Não, o verso 2. Pega lá uma outra tradução, leia o verso 2, palavra por palavra, com outra tradução,
com calma. Por quê? Porque é disso aqui que vem as revelações, é disso aqui que a gente recebe orientações. Isso aqui vai mudar tudo. Não, pastor, você tá falando isso aí, mas isso aí só serve para pregador. Não, não, meu irmão. Tô falando para você mesmo. Você é cristão, mesmo que você não seja obreiro da igreja. Se tem alguém aqui que não é obreiro, né? Que no fim, na nossa igreja, todo mundo aqui chegou, já chega chegando. Vamos trabalhar, o ombro debaixo da cruz e vamos. Então, analisa o que chamou a sua atenção. Esse texto aqui, essa passagem, esse versículo, essa parábola, isso aqui chamou a minha atenção. Então releia com calma, pausadamente, texto por texto. Tenta imaginar o que você está lendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O que isso significa? O que é ter prazer na lei do Senhor? Imagina o salmista, como que ele tinha prazer, o que ele fazia na lei do Senhor. Ele pegava os rolos da Bíblia, os rolos da lei, e como que ele tinha prazer? Ele chorava lendo aquilo? O que acontecia? Como que o prazer dele estava? Ele ficava ansioso de poder cumprir aquele mandamento? O que é ter prazer na lei do Senhor? O que é meditar de dia e de noite? Como que eu faço isso? Como que eu medito dia e noite se eu tenho que trabalhar? Se eu tenho que cuidar das crianças? Se eu tenho que cuidar da casa? Como que eu faço isso? Entende? Então, dedique o seu tempo naquilo que chamou a tua atenção. Essa é a parte da análise, tá? Do nosso método PES aqui. Mais aqui de método PES. Acabei de inventar. O nosso método PES, eu vou analisar, eu vou priorizar, depois eu vou analisar. E o analisar é analisar de verdade, com calma. Não, pastor, mas eu só tenho 20 minutos de leitura bíblica, não vai dar tempo. Então, prioriza e deixa marcado para você voltar assim que você tiver tempo e analisar isso aí. Porque se isso que chamou a atenção, Deus quer falar com você. Deus tá ali, Deus tá chamando você. Deus tá te chamando, quer falar, ele quer se revelar. Então não fuja disso. A gente tá aqui nesses 2 dias de estudo aqui sobre a Bíblia pra gente ir pra dentro da Bíblia e compreender a Bíblia. Não é isso que a gente tá buscando? Compreender a Bíblia de verdade? Não é só entender a Bíblia quando alguém prega ou quando alguém ensina, mas eu sozinho, eu entender a Bíblia? Não é nessa vereda que a gente tá? Então, isso precisa do seu tempo, isso precisa da sua dedicação. Então, vamos lá, vamos analisar com calma, tá bom? E nessa análise também, uma coisa que eu preciso que você faça é que você categorize o que você grifou, categorize o que você priorizou. Por categorizar, eu quero dizer o seguinte, que você faça diferentes marcações para diferentes motivos. Vamos supor, se você lê um texto aqui, você está entendendo que esse texto é um alerta para você. Por exemplo, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Isso é um alerta. Então, quando você for alertar, aí você dá o seu jeito. Ou você circula, ou você faz o quadrado, ou você rabisca, ou no caso das cores, né, você usa, sei lá, o rosa vai ser para perigo, o amarelo vai ser para alerta, sei lá, o azul vai ser para uma nova ideia, algo para aplicar na minha vida financeira, no meu casamento. Então, categorize. Cada marcação que você fizer, você vai categorizar com uma cor, ou com um formato, ou um círculo, ou um quadrado, ou um retângulo, ou pinta, ou desenha uma seta. Você dá um jeito de categorizar diferentes marcações. Porque senão, quando você for analisar, isso vai te ajudar. É importante, inclusive, você fazer essa categorização antes de começar a análise. Se você conseguir fazer durante a priorização, enquanto você estiver grifando, vai ser melhor, tá? Por quê? Porque quando você for reler o texto e você olhar, vai estar lá de amarelo, aí você fala, bom, eu sei que eu marquei isso daqui porque isso aqui é um alerta para mim. Talvez eu estou cometendo esse pecado, talvez eu estou falhando no meu casamento nisso, talvez eu estou criando meu filho e falhando nisso aqui. Então, quando você ver de amarelo lá, você já vai lembrar que isso algo que você precisa analisar porque é um perigo na sua vida, é um alerta na sua vida. Não, sei lá, tá de azul. Porque é uma ideia. Nossa, talvez se eu aplicar isso aqui no meu ministério, eu vou desenvolver meu ministério melhor. Se eu aplicar isso aqui no meu casamento, eu vou ter um casamento mais feliz. Então, o que eu faço? Categorize. Você vai priorizar. Na hora da análise, você vai categorizar, tá bom? E para você não esquecer, faz uma legenda. Então, a gente fez lá vamos lá. Pega aí que eu já mostro para os irmãos. Ideia. Vou só colocar 2 aqui, só para os irmãos entenderem a ideia do negócio. Alerta. Nossa, escrever de marcador é muito ruim. Então você cria uma legenda na capa da sua Bíblia ou num papelzinho dentro da sua Bíblia. Então tudo que for azul é uma ideia para você aplicar. Tudo que for amarelo é um alerta para você se alertar na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu casamento, do seu ministério, no seu trabalho, onde quer que for. Então categorize e crie uma legenda, porque talvez você esqueça.
falando, mas o que era o amarelo mesmo? Aí você vai lá pra tua legenda e lembra que o amarelo é um alerta. Tá bom? É um alerta. Tá bom, pastor. O que mais? E depois, a gente já, a gente já priorizou, já analisamos. Agora a gente vai sintetizar. E essa aqui é a parte que vai demandar a sua atenção e mais vai demandar a sua dedicação, tá? No S do sintetizar, o que, que eu faço aqui? Nesse S do sintetizar, você vai pegar tudo que você analisou, toda a ideia que você tem, e você vai sintetizar isso daí. Você vai resumir isso daí, entendeu? Você vai criar um resumo de toda a ideia. Então você leu uma parábola de Jesus e você ficou meditando sobre essa parábola, analisando ela, relendo, lendo em outra tradução. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar tudo que entrou dentro da minha cabeça. Tudo que eu entendi, eu vou resumir. Mas não é resumir, copiar o que está na Bíblia. Não, não. É resumir com as suas palavras. Entendeu? Resumir com a sua escrita. Resumir com as suas ideias, com o seu vocabulário, com as suas palavras, com o seu jeito de falar, com a sua cosmovisão. Cosmovisão, assim, dando os seus exemplos, sabe? O exemplo da sua vida, exemplo do seu ministério, de alguém que você conhece, usando os seus exemplos, sua palavra. Porque é nesse ponto aqui, irmãos, é nesse ponto aqui. É aqui que você faz o download do que está na Bíblia. O texto está lá dentro da Bíblia. Você vai tirar da Bíblia e vai pôr dentro da sua cabeça. Entende? Como que eu faço isso? Quando eu pego o que eu aprendi e vou explicar, vou resumir com as minhas palavras. Entende? E isso aqui tem todo um. Chega a ser científico isso aqui, porque é verdade. Sempre que você for escrever algo que você não pode esquecer, quando a gente digita, a gente esquece. Se você pegar a caneta, pegar o papel e escrever caneta e papel na mão, muda, porque assim, ó, quando você faz a letra A, vamos lá, você vai fazer a letra A. Quando você faz a letra A, o seu cérebro está recebendo um comando. Quando você faz a letra B, o seu cérebro recebe um comando diferente. Tem um comando para a letra A, tem um comando para a letra B. Quando você digita, aperta no teclado o A e o B, é o mesmo comando que o teu cérebro está recebendo. Quando você digita no celular A e B, é o mesmo comando. Então, por isso que quando você escreve com caneta e papel na mão, caneta e papel na mão, muda tudo o seu aprendizado. Porque o seu cérebro, isso acontece em milésimos de segundo, mas o seu cérebro processa toda aquela informação. Então, quando você sintetizar tudo que você aprendeu, não, eu aprendi que nessa parábola Jesus está falando sobre a importância de vigiar, porque eu não sei o dia e a hora que ele volta. Quando eu colocar isso com as minhas palavras, não com a palavra do autor bíblico, mas as minhas palavras, eu faço o download, eu tiro de dentro da Bíblia e coloco dentro da minha cabeça e não vai sair mais. Não some mais. E confia nisso que eu tô falando, irmão. Isso aqui não é papinho de coach, não é. É de um irmão em Cristo que teve as mesmas dificuldades que os meus irmãos tiveram, de ler o texto e esquecer. Eu dou os estudos pros irmãos, às vezes vai esquecer, aí os irmãos falam, ai, pastor, eu esqueci tudo. Então, esqueceu porque os irmãos só foi olhando e anotando o que eu falei. Não, coloca nas suas palavras. Aqui o pastor está explicando que quando Jesus voltar e tal coisa vai acontecer e nós seremos transformados e glorificados. Entende? Coloca com as suas palavras. Quando você fizer isso, vai entrar para dentro do teu coração e nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. Tá bom? Isso aqui funciona. Quer ver? Aqui na Bíblia é meio difícil mostrar. Deixa eu tentar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Ó, essa Bíblia aqui, tá vendo? Tem marcações, ó, são marcações de coisas ou de sermões. Ó, por exemplo, ó, eu marquei tudo isso daqui. Aí cadê o resumo, pastor? Tá aqui. Tem uma folha do lado resumindo tudo o que está escrito aqui. Entende? Então isso aqui que eu estou ensinando para os irmãos não é coisa que. Não, eu uso isso aqui no meu dia a dia. Para preparar pregações, na minha leitura diária. Eu uso isso aqui. Então eu marco lá, ó, eu grifei e tal, marquei os pontos. E aqui está o resumo de tudo que está escrito aqui. Entende? Deixa eu pegar um livro, que aqui tá meio ruim de ver, né? A Bíblia é meio grandona, é meio desengonçada. Vou pegar um livro aqui. Eu uso esse mesmo método quando eu estou lendo um livro. Vamos lá. Esse aqui é o livro do C.S. Lewis. Chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Sei lá, deixa eu pegar qualquer marcação aqui. Vou pegar a primeira marcação que eu achar aqui. Já li com a mão só, é difícil. Ó, vamos lá. Ó, eu grifei tudo isso daqui, ó.
Noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor método de mantê-lo fora das garras do inimigo. Esse livro aqui, deixa eu só explicar, dar um contexto aqui. Esse livro aqui, ele trata como se fossem dois demônios conversando. É um demônio experiente com um demônio novo. E eles estão conversando sobre um rapaz que eles querem levar para o inferno. E esse rapaz, o demônio jovem tá incentivando ele a estudar materialismo, que não tem nada a ver com a fé. A nossa fé, a gente anda por fé e não por vista, né? Por vista entenda-se o material. E aí o demônio experiente está dizendo pro jovem assim: você tá doido? De levar ele a estudar? Não pode. Mesmo que você leve ele a estudar materialismo, isso pode aproximar ele do inimigo. E o inimigo aqui que ele tá falando é Deus. Perceba que tá em maiúsculo aqui, ó. O inimigo que ele tá falando aqui é Deus. Então ele tá falando assim, até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Ele está dizendo assim, você estudar, você leva ele para mais perto de Deus. Olha ele dizendo aqui, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha que ser provado logicamente, quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso. Ele está dizendo assim, antigamente as pessoas pensavam assim, mas em relação à fé isso não funciona. Isso não funciona, porque a fé, ela não precisa ser provada. Quando você leva ele para dentro do estudo, inevitavelmente ele vai cair em Deus. Esse cara vai chegar em Deus. Enfim, a ideia não é falar sobre o livro, né? Mas assim, eu fiz uma marcação, que era a ideia de eu mostrar aqui. Ó, eu deixei marcado, era um alerta. Qual era o alerta aqui? O inimigo não quer de jeito nenhum que a gente cai para dentro de estudo. Ele não deseja que a gente estude nada. Porque qualquer estudo que eu tentar fazer, esse estudo vai me levar até Deus. Porque o estudo é limitado e no fim a fé está acima. Entende? Vamos ver uma outra marcação aqui. Ó, essa aqui eu marquei com vermelhinho. Quero ver ela. Deve ser algum perigo, alguma coisa. Ó. Vamos lá. O verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente é o rapaz que eles estão tentando levar para o inferno, convive, é que são simplesmente cristãs. Então, assim, o verdadeiro problema dos amigos, das companhias do rapaz que ele está tentando levar para o inferno, tô lhe mostrando aqui eu mesmo, né? O verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Olha o que ele vai dizer. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental em que chamei de cristianismo e, você me entende? Cristianismo e a crise, cristianismo e a psicologia, cristianismo e a nova ordem mundial. O que ele está dizendo é o seguinte: substitua a própria fé por alguma moda com colorido cristão. Olha o que o demônio está dizendo aqui. Por que eu marquei isso aqui como um perigo? Porque às vezes nós somos esse aí. A gente é cristão, eu sirvo a Jesus e a igreja. Eu sirvo a Jesus e a visão X. Não, eu tenho que ser simplesmente cristão. Se eu sou cristão mais alguma coisa, isso se torna um perigo para mim. Então eu tenho que ser simplesmente cristão. É claro que eu vou ter a minha cosmovisão, os meus desejos, tudo mais. Só que os demônios, eles trabalham para que o cristão, é isso que o livro está dizendo nessa parte aqui, que os demônios estão trabalhando para que o cristão, ele queira ser cristão, só que ele defenda mais uma visão teológica do que o cristianismo. Sei lá, ele seja mais, eu vou falar, bom, ele seja mais calvinista do que cristão. Entende? Então é um perigo isso aqui, porque se esse irmão calvinista ele topar com o irmão arminiano, o irmão arminiano não é irmão em Cristo para ele. Calvinismo e arminianismo são duas formas de ver a salvação, tá? Para quem não entendeu. Então, assim, são duas pessoas que estão servindo a Jesus. Mas por que eu foquei nisso daqui? Para os irmãos ver que o método que eu estou ensinando aos irmãos aqui de priorizar, de analisar e sintetizar funciona. Esse resumo que eu tô fazendo aqui, eu fiz esse resumo com as minhas palavras. Não tá aqui dentro do livro, mas eu fiz esse resumo, eu escrevi com as minhas palavras. Entende? Quando eu faço isso, quando eu escrevo o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo com as minhas palavras, pronto. Nunca vai sair da minha cabeça. Eu posso pegar, olha o tanto de marcação que tem nesse livro aqui. Cada uma dessas marcações aqui, quando eu ler essa marcação, eu consigo explicar. Por mais que pareça sem contexto. Por que eu consigo explicar? Porque eu expliquei com as minhas palavras já para mim mesmo. Então, quando eu precisar explicar para alguém, eu consigo. Entendeu? Então,
É um método, irmãos, que funciona. E aí tem o último S aí, que é o S do sistematizar. E esse aqui, irmãos, esse é o mais importante. Tá bom? No sistematizar, vocês vão fazer 4 perguntas. Para quem tá anotando aí, escreve aí. As 4 perguntas é: o que posso fazer? O que posso fazer? O que posso mudar? O que posso aprender? E o que posso passar adiante? Para você entender, você leu a Bíblia, você selecionou o que chamou a sua atenção, você priorizou. Você analisou isso que chamou a sua atenção. Você explicou com as suas palavras, você eternizou isso que você está aprendendo dentro de você. A partir daí, o que, que você pode fazer com esse conhecimento? O que, que você pode mudar com esse conhecimento? Como que você pode passar esse conhecimento adiante? Aqui no sistematizar é a parte da aplicação. Eu adquiri o conhecimento, ele está dentro de mim, ele nunca mais vai sair de dentro de mim, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? A parte do sistematizar é transformar em prática. Pegar tudo que eu aprendi e praticar tudo que eu aprendi. O que eu aprendi pro meu casamento, eu preciso praticar agora. Se não dá para praticar de imediato, você tem que pelo menos planejar a prática, pelo menos planejar a sistematização do seu aprendizado. Não, eu aprendi que nessa palavra Jesus está falando sobre a salvação, que ela é por fé. Tá, agora o que, que eu faço com esse conhecimento? Como que eu posso aplicar na minha vida? Como que eu posso passar adiante pro meu filho, pro meu irmão em Cristo, pro meu colega do trabalho? Como que eu posso fazer isso? Então, na parte do sistematizar, você vai planejar para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, vamos lá. 4 passinhos lá. Eu li, método PES. Eu vou priorizar o que eu li. Dentre as coisas que eu li, eu vou priorizar. Eu vou analisar o que eu tô lendo. Eu vou sintetizar, vou priorizar, vou selecionar, vou analisar, vou observar, vou reler, vou categorizar aquilo que eu li. No sintetizar, eu vou explicar com as minhas palavras, eu vou resumir tudo que eu estou aprendendo com as minhas palavras. E no sistematizar, eu vou aplicar tudo que eu aprendi, ou pelo menos planejar a aplicação de tudo que eu aprendi. Gente, se a gente passar a fazer isso, pensa todo dia você ler a Bíblia e todo dia você aplicar um pouquinho disso. Não, pastor, mas é muito complicado. Não é, irmão. Isso é coisa que você consegue. Com 20 minutos é tempo suficiente para você fazer. 20 minutos. Ah, é mesmo, pastor? Dá pra fazer em 20 minutos? Dá. Porque eu faço isso todo dia. Todo dia. Eu sento aqui no meu escritório. Eu desligo um pouquinho da minha correria, do meu trabalho. Eu desligo um pouquinho até da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Venho pra cá depois que eles dormem. Ou, se não consigo, eu acordo mais cedo quando eles ainda estão dormindo. Geralmente eu faço mais de madrugada, que é mais fácil pra mim, né? Mas o que eu faço é, eu venho pra cá e desligo de tudo. Eu pego a Bíblia. Eu leio, eu marco o que tá me chamando a atenção. Eu analiso. Se é algo que você começou a analisar e você vê que não vai dar tempo, tá tudo bem. Você já começou. No, na próxima vez que você parar, que você tiver um tempo, você vai voltar. E deixa eu falar a verdade. Quando você começar, você não vai conseguir ficar em paz até você voltar para aprender. A irmã tá perguntando quais são as perguntas, né? Vou escrever aqui, vai, escreve aí. Quais são as perguntas que você vai fazer na fase do sistematizar? O que posso fazer? Vamos lá. Vai escrever o que posso fazer primeiro. Vamos lá. O que posso mudar? O que posso aprender? E o que posso passar adiante? Ó, então, na fase do sistematizar, o que posso fazer, o que posso mudar, o que posso aprender, o que posso passar adiante desse aprendizado que eu tive aqui da Bíblia. O que eu posso fazer com isso aqui agora? E assim, esse é o jeito que eu, Anderson, faço, né? Eu priorizo, eu analiso, eu sintetizo, sistematizo. Mas os irmãos podem criar o próprio método deles. Isso aqui não é uma regra. Não tem texto bíblico para isso aqui. Isso aqui foi o jeito que eu passei a fazer e me ajudou a ser um leitor da Bíblia diário, e me ajudou a compreender o que a Bíblia diz, entende? Então é isso. Na parte do sistematizar, ó, quer ver? Tô abrindo meu coração para os irmãos aqui, meu Deus. Vamos lá, ó. Isso aqui são 2 caderninhos de estudo bíblico antigo, velho, antigo. Agora eu tô usando esse novo aqui que eu ganhei da irmã Ivone, inclusive. Ó,
esse aqui, caderno de anotação, ó. Por exemplo, ó, 17/2/2017. Nesse dia eu tive uma aula de teologia com a pastora Marta, na igreja. Então, ela foi falando e eu fui explicando com as minhas palavras. Aqui, ó, uma lição de escola bíblica dominical, eu explicando com as minhas palavras. Ó, outra aula de teologia, aqui, ó, sou eu explicando com as minhas palavras. Entende? Deixa eu pegar uma dessas marcações aqui para eu ver o que que é. Ô, meu Deus, cadê a marcação, Jesus? Chegou, aqui, ó. Essa marcação aqui é um estudo, ó. Eu escrevi sobre batismo, ó. Texto base, ó, passo a passo, tá vendo? Ó? Então isso aqui é método que eu uso até hoje. Ó, eu acho que esse caderno aqui é mais antigo até. Deixa eu ver de quanto que ele é. Vamos lá. Olha, meu, de 2013, meu Deus do céu. Da época que eu era ovelha do pastor Isaías, lá em Mauá ainda. Olha lá. Então, ele lia a palavra, ó, ele ia explicando e eu ia marcando com as minhas palavras aqui, ó. Tudo que ele ia lendo, ó. Ele ia dando no estudo, ó. Pastor Isaías, palavra lida, eu ia marcando. Mas tem umas marcações aqui também nesse caderno, vamos ver. Ó, um estudo que eu fiz sobre crescimento da igreja. Separei alguns versículos, ó, passo a passo. Enfim, por que eu estou mostrando isso aqui para os meus irmãos? Para os irmãos saberem que não é de hoje que eu faço isso. E para os irmãos saberem que funciona de verdade. Né? Pela misericórdia de Deus, alguns irmãos me têm como uma autoridade bíblica. Que eu não acho, né? Eu acho que a autoridade bíblica da nossa igreja é a pastora Marta. Mas alguns irmãos me veem dessa forma. E não é porque eu sou um super crente, irmãos. Não é porque eu sou um super dotado. Não é. É porque eu faço isso aqui que eu tô explicando para os irmãos. Isso aqui que eu tô contando para os irmãos, que a gente tá conversando, estudando. Isso aqui é o que eu faço no meu dia a dia. Entende? Todo dia. Tem dia, é óbvio, tem dia que não dá. Igual o dia que a Júlia nasceu, eu não consegui ler a Bíblia. Não tive tempo de parar, porque foi o dia inteiro. Ele vai na maternidade, volta e pega, e leva, e traz, e documenta, e registra. Então não deu tempo. Então vai ter esse dia que você, por mais que você queira, você vai correr, mas não vai conseguir. Mas aí no dia seguinte, não deixa de fazer. Porque hoje não deu tempo, amanhã você tem que fazer. Todos os dias você tem que fazer. O dia que você não conseguiu, aconteceu uma falha no sistema, aconteceu um bug. Mas o cristão, todos os dias ele precisa ter o seu devocional com Deus. Ora os seus minutinhos ali, pega a Bíblia, lê. E não é só ler, não é ler igual ler um livro, igual ler uma revista, igual ler um jornal, igual ler uma notícia, não. É eu entrar para dentro da Bíblia. Porque isso aqui, irmãos, não é um simples livro. Isso aqui é a palavra. A gente leu aí no começo 3 versos que dizem que isso aqui é a palavra de Deus. Foi Deus, não foi homem que escreveu. Não foi Deus que escreveu. E se ele escreveu, ele queria falar com a gente. Ele queria se relacionar com a gente através da sua palavra. Amém? E, igual eu falei, isso aqui é o método que eu, Anderson, uso. E os irmãos fiquem à vontade de mudar, de transformar, de adaptar, conforme a sua necessidade, conforme os irmãos acharem que vai ser melhor para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá. Eu queria ouvir agora os irmãos. Eu tenho certeza que alguém aí tem pergunta. Não é possível que de tudo isso ninguém vai ter uma pergunta. Ah, pastor, como é que eu faço? O que eu faço? Vamos lá. Então eu queria que os irmãos abrissem o microfone agora e conversassem comigo um pouquinho. Estou à disposição dos meus irmãos. Meu Deus, ninguém tem pergunta? Vocês estão PhD mesmo, hein? Eu vou fazer, eu fico falando, brincando. Mas eu vou começar a fazer prova. Vou começar a dar prova pros irmãos. Né? Aí, irmão, responde aí. Vamos ver se tá certo. Vamos ver se você entendeu mesmo. Amém? Ninguém tem pergunta mesmo? Tá tudo certo? Tá, as perguntas que vai fazer pro texto bíblico. Vamos lá. Eu li o texto bíblico. Tá um pouquinho difícil entender. 5 perguntas que vão te ajudar a compreender. Primeiro, quem tá falando? Quem está falando? Segundo, para quem está falando? Terceiro, por que está falando? Perfeito, alguém já respondeu aí. Quarto, quem, para quem, por quê? A quarta é quando está falando. E a última, onde está falando. Isso. Quem, para quem, por quê, quando e onde. Perfeito. 5 perguntinhas. Todo o texto bíblico, irmãos, todo o texto bíblico. Faça essas 5 perguntas. Quem tá falando isso aqui? Quem escreveu isso aqui? Para quem é essa profecia aqui? Para quem é essa carta aqui? E isso muda tudo na nossa compreensão.
tá bom? Lembra das traduções. Na questão das traduções, que eu mostrei uma Bíblia aqui que tem um monte de tradução, né? Que é essa Bibliona aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, até pesada. É a Bíblia das Traduções CCB. SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Então ela tem a tradução brasileira, foi a primeira Bíblia traduzida por brasileiros, essa tradução brasileira aqui. Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada e Nova Tradução de Linguagem de hoje. Mas se os irmãos não tiverem condições, eu recomendo. É uma boa compra, porque todo texto bíblico que você abrir, ó, ela aparece todas as versões aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo tem uma quinta, tá vendo? E aí fica bem mais fácil você ler a Bíblia dessa forma. Mas não tem condição de comprar, pastor. E é barato. Não chegou a R$ 200, irmãos, essa Bíblia aqui. Mas você pode, no Google, você vai escrever o texto que você está lendo lá. Ah, eu li, sei lá, 1 Timóteo 3,6, que foi o texto que a gente leu. Você escreve lá, 1 Timóteo 3,6, NVI, que é nova versão internacional. 1 Timóteo 3,6, King James. 1 Timóteo 3,6, nova tradução na linguagem de hoje. E aí o Google vai te dar, é gratuito, é gratuito. Tem um site que chama bíblia.com, lá tem várias traduções da Bíblia gratuitamente. Tem aplicativos que você pode baixar, tem uma que chama Bíblia JFA, que você consegue mostrar para os irmãos aqui. Tem um aplicativo que chama Bíblia JFA. Nesse aplicativo ele tem várias versões de Bíblia. Você escolhe, na verdade, a versão de Bíblia. Ó, é esse aqui, ó, te mostrar agora. É esse aqui, ó, Bíblia JFA Offline, chama, ó. Vou abrir ele aqui, ó. Aqui tá não sei se dá pra ver, tá o texto aqui, ó. Aí aqui, ó, quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, eu consigo escolher, Jesus, propaganda, tem propaganda, né? Eu consigo escolher qual versão que eu quero. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é versão da Bíblia em português, tá? Ó, olha o tanto de versão de Bíblia que eu escolhi. Ah, sei lá, eu quero ler na NVT. Pronto, vai aparecer o texto da NVT aqui embaixo, ó. Ó, aqui tá em 2 versões, tá? Almeida em cima e a NVT embaixo. Então, assim, irmãos, ferramentas a gente tem, tá bom? O que a gente não tem é desculpa, tá bom? E aí, compra umas canetas aí pra você marcar, compra um marcador. Marcador sei lá, R$ 2, ó. Esse negocinho aqui, ó. Ó, eu tenho um monte desses negócios de marcar, que é destacável. Isso aqui é tipo R$ 5. E aí eu comprei um monte desses negócios aqui que eu fico usando para marcar livro, marcar Bíblia. Compra post-it. Às vezes você cola o post-it no cantinho da página e escreve, porque o post-it é dobrável, entendeu? Então ele tá colado na página da Bíblia, você precisar dobrar para esconder ele do texto e tal. Então, assim, vamos para dentro, meus irmãos. Vamos para cima da Bíblia. Vamos ser cristãos cheios do Espírito Santo de Deus e cheios da palavra do Senhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Esse aplicativo aqui chama Bíblia JFA Offline. Deixa eu abrir ele aqui Isso. Isso. Bíblia JFA Offline. JFA. Aqui, ó. Ó, é esse aqui, ó. Esse aqui. Tá dando pra ver aí? Tá? Então baixa esse daí. Tem 50 versões da Bíblia em português. E agora vamos pra cima. Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu já vou encerrar. Passei 8 minutos. Perdoa, meus irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Então, amém. Amém. Agradeço aos irmãos que estiverem até aqui comigo. Que Deus abençoe. Continue levantando os meus irmãos em desejo de conhecimento e prosseguir, avançando no conhecimento de Deus. E, meus irmãos, de verdade, a vida espiritual dos meus irmãos muda completamente. Eu estou dizendo que a minha mudou. Eu mudei. Tá? Eu era uma pessoa e eu me tornei outra completamente. A minha mãe está aqui na sala de aula com a gente e ela se lembra do jovem que eu era, irresponsável, respondendo pro jovem que eu me tornei. E não foi de entrar em uma igreja, foi a Bíblia que fez isso comigo. Tá bom? Eu fui transformado pela Bíblia. O meu casamento é uma benção hoje por causa da minha Bíblia. Minha paternidade é uma benção por causa da Bíblia. Onde eu passo, eu já trabalhei em várias empresas. Nunca em nenhuma empresa eu saí com alguém falando mal de mim. E tudo isso não é porque eu sou bom. Isso aqui é porque a Bíblia mudou a minha vida. Amém? Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Ótima noite. Bom descanso a todos. Amém. Pai Senhor. Amém.